aqui não. Por quê? Só quer o quê? Vamos. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Vamos tomar nossos lugares. Os pais com seus filhos. Venho de um mundo que não confia, mas tenho pensado em coisas espirituais, buscando uma nova perspectiva, um caminho certo que ajude a alcançar a paz. Quero cantar outra vez, quero viver de verdade. Quero cantar outra vez, quero viver de verdade. Quero encher o meu ser com essa felicidade. Entendo que há uma maneira de não ser como os demais, que Cristo é quem pode transformar-me. E isso eu quero fazer, custe o que custar. Quero encher o meu ser com essa felicidade. Quero cantar outra vez com essa felicidade, uma esperança assim, sem razão para amar, que não vou abandonar. Digo que tenho esperado tanto, eu não vou perder a incrível oportunidade, porque agora sei, em nome de Cristo eu quero me batizar. Posso cantar outra vez. Posso cantar outra vez, posso viver de verdade. Cristo encheu o meu ser com essa felicidade. Uma fonte de luz que não vou abandonar. Posso cantar outra vez. Cristo encheu o meu ser com essa felicidade. Cristo encheu o meu ser com essa felicidade. Cantai ao Deus eterno, único Deus do céu, da terra e mar. Foi Ele quem nos fez e sabe muito bem nosso caminhar. Nos dá valor, coragem, forças pra lutar. Nos ensina a amar e quer nos salvar. Seu reino é feito de amor, seu reino é feito de perdão. Só Deus pode nos dar
mensagem atrai, aproxima gerações, nos dá valor, coragem, forças pra lutar, nos ensina a amar e quer nos salvar. Seu reino é feito de amor, seu reino é feito de perdão, só Deus pode nos dar união. Seu reino é feito de perdão, só Deus pode nos dar união. Só Deus pode nos dar união. Só Deus, vamos lá. União. Vou continuar. Cristo vive e é Senhor, o seu amor libertou o pecador. Cristo vive e é Senhor, o seu amor libertou o pecador. Só o Senhor tem o poder de me dar forças pra vencer e na justiça permanecer. Cristo vive e é Senhor, o seu amor libertou o pecador. Oh, Deus é perfeito em tudo que faz, ao lado dele fico em paz, pois a palavra é tão eficaz. Cristo vive e é Senhor, o seu amor libertou o pecador. Oh, Rei poderoso, seu humilhou por minha causa, se entregou, mas a vitória ele conquistou. Cristo vive e é Senhor, o seu amor libertou o pecador. Cristo vive e é Senhor, o seu amor libertou o pecador. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, vive. Nós podemos sentar, né? É o momento da ceia. Como sempre, vamos cantar um louvor, né? De pensar, refletir no amor de Deus, no amor de Deus, meditar com gratidão em tudo que Ele fez. Ao morrer na cruz por nós,
cruz por nós, a nossa dor, seu amor, o amor que nos salvou. O amor é Jesus, o nosso Senhor. O amor é Jesus, o libertador. O amor é Jesus, nos deixou a sua paz, a sua paz, e a alegria de viver, cheio de esperança, pra podermos vencer. É momento de pensar, refletir no amor de Deus, no amor de Deus, o amor que nos curou, o amor que nos salvou. O amor é Jesus, o nosso Senhor. O amor é Jesus, o libertador. O amor é Jesus, o nosso Senhor. O amor é Jesus, o libertador. O amor é Jesus. Paz, irmãos. Então esse é um momento especial do nosso culto. É um momento em que celebramos, né? É um momento em que celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. E eu queria ler uma passagem com vocês, lá em Romanos 8, 37. Romanos capítulo 8, versículo 37. Aí deixa eu fazer uma pergunta antes para vocês, né? Quem aqui gosta de perder? Levante a mão. Acho que ninguém, né? Ninguém gosta de perder, né? Todo mundo gosta de vencer, né? De ser um vencedor. E é interessante essa passagem de Romanos 8, 37, porque ela revela muito o ato de Jesus por nós e o quanto esse ato ele tem a capacidade de nos transformar, né? De perdedores a vencedores. Então diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, na ceia, né, a gente celebra esse amor de Jesus por nós, né? Então, o ato da cruz, né, de se entregar à cruz, do Filho de Deus se entregar à morte na cruz, foi um ato de amor, né, por sua vida, por minha vida. E Deus nos amou antes mesmo de termos nascido, né? Muito mesmo antes
de nós começarmos a viver. Mas Jesus, ele pensou em nós, ele se entregou por nós. E esse é o maior ato de amor de Deus por nossas vidas, né? Jesus na cruz, a morte dele na cruz, é a prova de que Deus nos ama definitivamente, né? Não podemos duvidar desse amor de Jesus por nós. E aí ele fala que, por meio desse ato de amor de Jesus, ele nos capacita a sermos vencedores em todas as nossas batalhas espirituais, a sermos vencedores como o próprio Jesus foi. Então Jesus, ele se entregou à morte, mas ele venceu a morte, né? Deus o ressuscitou dos mortos, né? E hoje ele vive. Então, da mesma forma, esse poder de Deus que atuou na ressurreição de Jesus, ele atua em nossas vidas, né? Ele pode atuar em nossas vidas. E o desejo de Deus é que sejamos vitoriosos em todas as nossas batalhas espirituais, né? Então, graças a esse amor de Deus por nós, né? Esse sacrifício de Jesus na cruz, essa morte, e ao mesmo tempo a ressurreição, o poder de Deus atuando na ressurreição, é uma prova, né? De que nós podemos vencer nossas batalhas espirituais, que Deus, ele nos capacita a vencermos nossas batalhas espirituais, né? Então, podemos ser vencedores sobre os nossos pecados, né? Porque por meio do amor de Jesus por nós, nossos pecados são perdoados por Deus. Somos vencedores sobre a morte espiritual, né? Porque se estávamos condenados, né, por causa dos nossos pecados, da nossa natureza humana, por meio de Jesus, nós somos redimidos e salvos. E temos a nossa vida eterna com Deus. E somos vencedores também sobre esse mundo decadente, né? O mundo está fadado, né, à decadência, à destruição, porque não reconhece Deus, né? Mas por meio de Jesus, por meio do amor de Jesus por nós, nós estamos vivendo em santidade, mesmo nesse mundo aqui. Nós estamos vivendo como filhos de Deus, participantes do reino celestial de Deus. Então somos vencedores em todas essas coisas, né? Por meio de Jesus, por nós. Então nesse momento da ceia, né, que vamos celebrar esse ato de amor de Jesus por nossas vidas, esse poder de Deus que Jesus nos deu por meio do seu sacrifício, né? Esse poder de Deus, ele pode atuar em nós e pode nos tornar vencedores em todas as nossas batalhas espirituais, que possamos lembrar disso, né? Ao tomarmos do suco de uva, que representa o sangue de Jesus, e comermos do pão, que representa seu corpo, entregue ao nosso favor. Aos nossos filhos, né, e amigos que estão participando, mesmo que você não venha tomar e comer do pão, você pode orar nesse momento, né? Então Jesus, ele está olhando, né, para mim, para você, e nesse momento ele recebe, né, a nossa adoração, a nossa lembrança, né? Então vamos todos orar juntos. Pai, quero muito agradecer ao Senhor por esse momento da ceia. Agradecemos ao Senhor por Jesus, por nosso Salvador, o nosso Senhor, nosso Redentor. Agradecemos, ó Pai, porque aqui celebramos primeiramente o amor do Senhor por nós. A prova do amor do Senhor por nossas vidas foi Jesus se entregando na cruz por cada um de nós individualmente. E agradecemos também porque por meio desse ato o Senhor nos tornou de perdedores, pecadores, fadados à morte espiritual, à condenação eterna. O Senhor nos tornou em vencedores, Pai, pessoas capazes de, pelo seu poder, vencer o pecado, vencer a condenação, vencer a morte espiritual e conseguir viver uma vida em santidade, em adoração ao Senhor, Deus.
tendo a certeza de que já estamos vivendo aqui a nossa vida eterna. Muito obrigado, Pai. Fica com esse momento, fica com a oração e a adoração dos nossos irmãos, nossos amigos e nossos filhos. Oramos gratos em nome do seu Filho Jesus. Amém. Então esse é o momento das ofertas. É um momento especial que ofertamos a Deus financeiramente. Eu queria ler com vocês uma passagem, Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Então o ato de ofertar é um ato de adoração a Deus, né? Deus instituiu, a gente não sabe se Deus instituiu ou se o homem instituiu, mas que a partir do primeiro momento, do primeiro relato, né, de oferta, então Deus, ele se agradou desse ato, e aí a humanidade aprendeu a ofertar a Deus, né?
Hoje a gente fala de uma oferta financeira, né? Em que a gente dá parte do que Deus nos deu para Ele. E Miqueias 6, versículo 8, ele fala um pouco do contexto de adoração, mas que a gente pode pensar o ato de adoração ou a oferta como um ato de adoração. Né? Então Miqueias 6, 8 diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Né? Então fala aqui o que Deus exige de nós, né? Ele fala, pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. E se a gente for olhar, o ato de ofertar, ele casa com esses 3 requisitos, né? Porque no momento em que a gente oferta a Deus, a gente está cumprindo um ato de justiça. Por que de justiça? Porque a gente está reconhecendo que tudo que nós temos vem de Deus e é de Deus. Né? Então, quando a gente oferta, a gente está, na verdade, devolvendo o que é de Deus, parte do que Deus nos deu, né? E é dele. Então, isso é um ato de justiça, então a gente está devolvendo ao dono, né? Ao proprietário daquilo que nós temos em mãos, né? Então, ofertar é um ato de justiça. Ofertar também, a gente pode ver que é um ato de fidelidade, né? Por quê? Porque a gente está devolvendo ao verdadeiro dono, né? Aquilo que nós temos. Então, se é de Deus, se tudo é de Deus, e tudo que recebemos vem de Deus, então nós estamos sendo fiéis e devolvendo a Deus aquilo que é de Deus. E ofertar também é um ato de andar humildemente com Deus, né? Por quê? Porque a oferta faz parte do relacionamento com Deus, né? Então, quando a gente está ofertando, a gente está reconhecendo a justiça e está exercendo, né? A justiça e a fidelidade. E Deus reconhece essa justiça, essa fidelidade no ato da oferta, né? Como um ato de adoração para nós. E Ele se alegra com essa oferta. Então, que possamos lembrar, né? Que ofertar não é simplesmente dar uma quantia, né? Não é isso, mas é um ato de adoração, né? E possamos estar conscientes disso, né? De que estamos fazendo um ato de justiça, um ato de fidelidade e estamos andando com Deus ao realizar esse ato de ofertar. Então vamos orar juntos para que Deus possa aceitar nossas ofertas. Deus, quero muito agradecer ao Senhor por esse momento no culto de poder ofertar financeiramente ao Senhor. Reconhecemos, Pai, que tudo que temos vem de Ti. O Senhor é o Deus generoso e que supre todas as nossas necessidades. Queremos, Pai, nesse momento das ofertas, sermos fiéis ao Senhor, devolvendo a Ti o que é Teu, Pai. Que o Senhor possa receber as nossas ofertas e possa reconhecer esse ato de justiça, de fidelidade para com o Senhor, e que possamos, não só nesse momento, mas em todos os momentos da nossa vida, sermos adoradores Teus, Pai, e andarmos em Seus caminhos humildemente. Fica com nossas ofertas, recebe nossas ofertas com alegria. É o que pedimos em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Vamos for de pé. No texto louvor, como sempre, você pode fazer sua oferta. Vamos lá. Homens comuns, eu e você, chamados pra amar, reconstruir valores no mundo
desigual. Levar uma palavra viva de novos ideais, mostrando que o ser humano pode alcançar a paz. Homens comuns, eu e você, chamados pra sonhar, acreditar que a vida nos permite algo mais. Levar uma palavra viva, tão pura e eficaz, que vai de cada um de nós, além do que é capaz. Pois Deus quer terminar o que começou em suas mãos, quer alcançar a todos nós através do perdão. Pois Deus quer terminar o que começou em suas mãos, quer alcançar a todos nós através do perdão. Podemos sentar. Bom dia, igreja. Mais um domingo estamos reunidos como igreja, é uma grande alegria. Também temos a alegria da visita de dois irmãos do Rio de Janeiro, Kleber e Wellington. Eles vieram de muito longe, aproveitem, tenham convívio com eles, vão almoçar com eles. Eles vieram de longe e são irmãos de muito tempo na FEXEI. Eles vieram conhecer a gente. Vamos continuar refletindo na palavra de Deus. A gente tem refletido sobre a vida de Jesus, somos cristãos, vamos falar de Jesus. Então vamos ler Lucas capítulo 10, versículo do 30... Não, Lucas 10 do 25 ao 29. Lucas 10, 25 ao 29. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a interpreta? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a você mesmo. Jesus disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Vamos ler até aqui, depois a gente continua. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus, queremos agradecer ao Senhor por esse domingo que estamos reunidos como igreja para louvar e engrandecer o Teu nome, para exaltar o único Deus que existe, o Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, onisciente, onipresente. E esse Deus que é o Senhor tão grande, se importa com nós tão pequenos, nos deu vida, nos deu saúde, nos deu alimento, nos deu a honra de conhecer a Jesus, de conhecer o sacrifício dele, como vemos na ceia. Somos mais que vencedores por meio de Jesus, porque ele venceu por nós. Como Jesus disse, nesse mundo a gente tem muitas aflições, mas a gente pode ter ânimo, a gente pode se alegrar, porque ele venceu o mundo. Jesus venceu por nós e por meio da vitória de Jesus podemos ter vitória da vida contra o pecado, a libertação do pecado o Senhor nos dá, contra a morte, pois o Senhor vai nos ressuscitar no último dia. E queremos muito agradecer ao Senhor por isso e por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Que o Senhor fique com esse momento
que vamos refletir na Tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor possa falar e não eu, Jackson, pecador. Perdoa os nossos pecados, nos transforma pelo Teu Santo Espírito à imagem de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Então, nesse episódio aqui, Jesus ele é confrontado, né, por um perito na lei, um mestre da lei. E o mestre da lei, um perito da lei, era um cara que se dedicava a vida toda para estudar a lei, o Pentateuco, os juízes, os profetas, os reis. Então, ele conhecia muito bem da palavra de Deus. E ele indaga Jesus, querendo colocar ele à prova: mestre, como farei, o que farei para herdar a vida eterna? E talvez, e com certeza não, talvez não, com certeza essa deva ser a pergunta mais importante da nossa vida, né? Como herdar a vida eterna, né? Eu lembro quando eu era adolescente, eu ficava preocupado com a morte. Eu não queria, o meu maior medo era meus pais morrerem, e eu ficava, poxa, eu não queria que meus pais morressem, eu não queria morrer. A morte para mim era um negócio muito complicado de assimilar. Minha tia faleceu, aí todo mundo mal assim, no velório, no enterro, meus primos. E isso mexeu muito comigo, né? Essa questão da morte. Isso mexe com a gente, né? E o mestre da lei fez uma pergunta crucial. E Jesus ele responde com outra pergunta. Ele joga para ele, já que ele era um mestre da lei, um cara dedicado a estudar a palavra de Deus. Jesus pergunta: o que está escrito na lei? Como é que você a interpreta? Você não passou a sua vida toda estudando ela? Como é que você interpreta? E a resposta dele, né? Então ele respondeu: ame ao Senhor. Então, essa deve ser, se você for sair daqui dessa pregação com 3 palavras, é essa: ame o Senhor, ame ao Senhor, ame a Deus. Essa é a motivação principal, é o primeiro e maior mandamento, no qual a gente deve fazer tudo. Porque a gente lê a Bíblia, porque a gente ora, porque a gente luta contra o pecado, para a gente não pecar. Por que a gente veio aqui hoje? Por amor a Deus. Tudo por amor. Por que a gente vai para o céu? Por que a gente quer herdar a vida eterna? Por amor a Deus, para estar com Deus. Tem gente que não ama a Deus e quer fazer o que no céu? A coisa melhor do céu não é porque não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter problema, não vai ter chefe enchendo a sua paciência, não vai ter trânsito, não vai ter alagamento. Não é isso. A melhor coisa do céu é Deus. A melhor coisa do céu é que Deus vai estar lá. E nós amamos tanto a Deus e queremos estar no céu para estar com Ele. Pois a gente não vê Deus com nossos olhos, a gente não abraça Deus como a gente abraça um ao outro, tocar na mão de Deus, ouvir a voz de Deus com nossos ouvidos. Mas no céu vai ser assim. Então, amar a Deus é a principal motivação. Com todo o nosso coração, com todas as nossas emoções, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com o nosso espírito, com a nossa conexão espiritual com Deus, amar a Deus com todas as nossas forças, com tudo que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer lugar que a gente faça, amar a Deus com todo o nosso entendimento, com tudo que pensamos, com tudo que planejamos, com tudo que passa pela nossa cabeça, deve amar a Deus. Essa é a principal motivação. Ame ao Senhor, ame a Deus. Por que não fazer algo? Porque não agrada a Deus. Por que fazer algo? Porque agrada a Deus. Essa deve ser o nosso parâmetro de escolha, o nosso parâmetro de decisões. Por que eu vou fazer isso? Ah, porque eu quero. Ah, tá errado. Ah, porque eu sinto no meu coração. Tá errado. Faça por amor a Deus. Faça porque isso agrada a Deus. E ame ao seu próximo como a si mesmo. O nosso amor a Deus, ele não vale nada se não tiver o amor ao próximo. Não adianta nada, eu amo a Deus, mas eu não ajudo ninguém, vivo na minha vida egoísta. Você não ama a Deus de verdade. Os dois caminham juntos, amar o Senhor e amar o próximo. Porque quem criou o próximo? Deus. Imagine, eu amo a vida de Carlos, mas não estou nem aí para Celina. Eu não amo o Carlos de verdade. A Celina é a filha dele, ele ama a Celina de todo o coração. E Deus ama cada um de nós. E por que eu vou amar as pessoas? Porque Deus ama. Não é porque ele é legal, não é porque me agrada, não é porque ele se veste bem ou ela se veste bem, não. Porque devemos amar o próximo.
Porque Deus ama, porque isso agrada a Deus. Então, ele responde bem e Jesus fala: é isso mesmo, cara, vai lá. Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Aí parece que o jogo virou no versículo 29. Ele, porém, porque queria se justificar, perguntou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Então o mestre da lei queria ali aprofundar, e Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada, e tendo visto o homem, passou pelo outro lado da estrada. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar que estava o homem e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então colocou sobre o seu próprio animal, levou a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu os 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Então, naquela aplicação dos 2 maiores mandamentos, amar a Deus e amar o próximo, o perito na lei quer se justificar. Provavelmente ele queria se justificar porque ele escolhia quem queria amar. E provavelmente ele escolhia pessoas: eu vou amar fulano, mas isso aqui, tô nem aí para ele. Eu vou amar Marcelo, mas para Otávio eu não tô nem aí. Provavelmente ele fazia essa seleção de escolher quem amar. E ele se sentiu mal por isso, se sentiu: eu tô errado. Mas aí, Jesus, quem é meu próximo? E Jesus conta a parábola do bom samaritano. Interessante que tem 3 personagens, né? Tem um cara que cai é assaltado, ele perde as roupas, perde a saúde, fica quase morto, fica lá no chão. Aí passa 3 pessoas: o sacerdote, o levita e o samaritano. O que esses 3 têm em comum? Esses 3 têm em comum a genealogia. O sacerdote, ele é descendente de Levi e descendente de Arão. Ele serve lá no tabernáculo, no templo. O levita também é da tribo de Levi, só que ele não é descendente de Arão. Então, a genealogia deles meio que dá um ofício, direciona a vida deles. E o samaritano? O samaritano faz parte da época de judeus que se casaram com pessoas de outros países. Aí, para eles, casou-se com estrangeiros. E na lei, os israelitas não podiam se casar com estrangeiros. Então, a briga de samaritanos e judeus era por isso, porque eles eram considerados impuros, porque tinha sangue estrangeiro rolando na veia deles, e para eles isso era muito forte na época, a genealogia de quem você veio. Por isso que a gente vê lá em Mateus a genealogia de Jesus, e a gente vê estrangeiros como Ruth, que era estrangeira, Raabe, que era uma prostituta de Jericó. Então, para eles, consideravelmente, a genealogia de Jesus era manchada. Só que parece que Jesus usa esses 3, o sacerdote, o levita e o samaritano, para dizer que o que importa não é a sua genealogia, não é os seus antepassados, não é quem veio lá atrás. O que importa é o que você está fazendo hoje. Esses caras, o levita e o sacerdote, eram vistos pela sociedade como pessoas próximas de Deus, que estavam agradando a Deus, que a genealogia deles vinha pura e estavam agradando a Deus. Só que Jesus vem e usa um samaritano, que na genealogia deles está impuro, não agrada a Deus. Só que o samaritano que ajuda o cara caído no chão, que cuida das feridas. E eu não sei se você já cuidou de ferida de doente, não é agradável, não é legal.
cuidar de doente, cuidar de ferida, cheirar mal, você vai mexer lá, vai sentir dor, ele vai sentir dor, você vai ficar com pena, você não sabe o que fazer, será que piora, será que sangra mais? Aí ele foi lá, limpou as feridas, enfaixou, botou o homem no animal dele. Não sei se você já carregou um homem, mas é difícil. Se ele for gordo, então piorou, vai ser mais difícil ainda. Então o trabalho dele não foi fácil, não foi simples. Só que os outros passaram pelo outro lado e desconsideraram. Não, deixa ele para lá, eu não vou cuidar dele não, eu tenho mais o que fazer. O meu trabalho era só lá no templo, não é aqui cuidando desse doente. Não amaram a vida dele. Então, da mesma forma na nossa vida, a gente encontra pessoas pelo chão sangrando. Não literal, às vezes literalmente, raramente literalmente, mas às vezes a gente encontra pessoas no nosso trabalho, na nossa família, nossos vizinhos que estão sangrando pelo pecado deles ou pelo pecado dos outros, que estão sofrendo. E a gente tem duas escolhas: ou fazer como esses caras, passar pelo outro lado e fingir que não viu, ou ser instrumento de Deus e procurar ajudar. Amar ao próximo é isso. É quem está próximo, não é quem está lá longe, é quem está perto. É quem você está ali convivendo, quem você encontrou no ônibus, encontrou no Uber, encontrou no trabalho. Está perto de você, é próximo mesmo, está aqui do lado, não é quem está longe, é quem está próximo. Deus quer que a gente seja esse agente de amor, assim como uma fogueira. Se tivesse uma fogueira aqui, ela estava me aquecendo e aquecendo pouco vocês. Então, quanto mais perto dela, mais a pessoa está aquecida. Então, a gente tem que ser essas pessoas que, quando não está perto de outras, a gente aquece, a gente ama. Por quê? Por amor a Deus. Não é porque elas merecem, porque elas não merecem. A gente não merece nem amar, nem ser amado, mas estamos aqui sendo amados por Deus. Não é merecimento. Esse cara não merecia ser ajudado. Ele teve uma má sorte, estava viajando, foi assaltado. Poderia ter sido o sacerdote assaltado, poderia ter sido o levita assaltado, poderia ser o samaritano assaltado, mas foi esse cara. Provavelmente o samaritano usou isso. Podia ser eu aqui jogado. O que eu gostaria que fizesse por mim? Que me ajudasse. Se fosse nós, às vezes a gente se põe como, não, eu não vou ajudar não. Mas se fosse a gente precisando de ajuda. E muitas vezes é a gente precisando de ajuda. Imagina o cara aqui que foi assaltado, ele está lá agonizando. Estou aqui ferido, quase morto. Mas se ele se escondesse para ninguém ajudar ele, aí ele ia morrer. Mas ele ficou lá e provavelmente pedindo ajuda, me ajude, alguém me ajude, alguém me ajude. E a gente também deve pedir ajuda, né? Porque muitas vezes a gente está bem, mas também muitas vezes a gente está mal. Muitas vezes a gente está com problema, muitas vezes a gente está lá sangrando. E a gente tem que pedir ajuda a Deus, às pessoas, aos nossos familiares. Se a gente não pedir, é orgulhoso e vai continuar com o problema, e provavelmente o problema evoluindo. O homem cuidou dele, colocou no animal, levou para a hospedaria, cuidou dele lá na hospedaria. No outro dia ele tinha que continuar a viagem dele. Ele parou ali, ele estava viajando, aí viu o homem, ele parou, cuidou, levou para a hospedaria, perdeu provavelmente 1 dia, 2 dias de viagem. E amar, irmãos, muitas vezes custa isso, custa a gente parar a nossa rotina, parar o que a gente está fazendo, parar algumas coisas que a gente está buscando para ajudar o outro. Não tem como, vou amar, mas só no meu tempo livre. Não é amor de verdade. Aí vou marcar aqui na minha agenda. Não, de segunda-feira, das 8 às 9 eu vou amar alguém. Não é assim, é na necessidade que aparece, vamos lá e vamos amar. Você pode programar, vamos irmão, vamos marcar isso, vamos marcar, vamos fazer aquilo. Bora, vamos marcar, mas quando aparecer também, a gente tem que estar com o coração disposto e aberto a matar a nossa agenda, matar a nossa programação que a gente queria cumprir naquele dia. Não, fulano está precisando de ajuda, eu vou lá ajudar ele. Ele foi lá, gastou o dinheiro dele, 2 denários para o hospedeiro para se precisar de mais gastos, e continuou a viagem dele. Então ele deixou o cara encaminhado. Ele também não parou a vida dele todinha para ficar lá ajudando o cara. E aí, você está bem? Ele tinha provavelmente os compromissos dele e deixou o cara bem na hospedaria. Ele podia ter feito como os outros deixaram o cara mal lá na estrada. Não, ele cuidou, levou para a hospedaria, cuidou dele. Agora você está bem, o hospedeiro vai cuidar de você, eu vou me embora, mas depois eu volto. Se você estiver aqui, a gente se vê, se não, que Deus abençoe a sua vida. O samaritano, ele não procurou crédito, ninguém viu ele fazendo isso, provavelmente era uma estrada deserta,
Porque o cara vai assaltar, ele não vai assaltar num lugar aberto. Os assaltantes escolhem lugares fechados, desertos. Ninguém viu ele fazendo isso. Ninguém viu o sacerdote também deixando para trás. Ninguém viu o levita deixando para trás. Mas Jesus viu, Deus vê. Deus está vendo. Então, a gente não deve procurar holofotes, não deve procurar aplausos. Fazer por Deus. Por quê? Porque Deus está vendo. E Deus está vendo o que tem dentro do nosso coração. Deus está vendo que a gente às vezes ajuda as pessoas, às vezes não ajuda. Então, temos que ter noção disso, né? Eu lembro de um exemplo de pecado, que alguns pecados a gente faz escondido, né? Imoralidade. Aí o cara no livro dizia, se sua mãe estivesse do lado, você ia fazer esse pecado? Não ia, porque a sua mãe está lá do seu lado. A gente peca, muita gente não peca aqui dentro da igreja, a gente peca distante, longe. Mas se a gente tivesse real noção de que Deus está vendo tudo, aí muda. Deus está vendo, por que eu vou fazer isso? Porque Deus está vendo. O samaritano ajudou esse cara por quê? Porque ele ama a Deus, e Deus estava vendo. Por amor a Deus, não era por ele não merecia, ninguém merece. Mas ele fez isso por amor a Deus. E aí ele pergunta, né? No versículo 36. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes, né? Então Jesus quer que a gente seja assim, próximo das pessoas, para ajudar as pessoas, para receber ajuda. Se a gente se isolar no nosso mundinho, no nosso egoísmo, a gente não ajuda ninguém e nem recebe ajuda. A gente deve formar essas parcerias, o discipulado, as amizades, a igreja em casa, o culto. Cada coisa que a gente faz é para isso, para amar e ser amado, para ajudar e receber ajuda, tanto entre nós como igreja, tanto para a gente ajudar as pessoas lá fora, sermos próximos das pessoas. E a resposta do cara, do perito da lei, é interessante, aquele que teve misericórdia dele. Então a gente tem que ter essa misericórdia, ser cordial com a miséria do outro. Então, ele nem falou, foi o samaritano, porque provavelmente ele ficou com dor no coração, né? O samaritano está sendo melhor visto do que o sacerdote, do que o levita. Ele, aquele que teve misericórdia. E Jesus nem questionou. Então, é isso aí que você tem que ir e fazer o mesmo pelas pessoas. Amar a Deus e amar as pessoas. Jesus, ele usou a mesma referência que o perito da lei tinha. Ele era um perito da lei do Antigo Testamento. Então, vamos lá, como é que você lê? Ame a Deus, ame ao próximo. Só que Jesus veio mudar a referência de amor. Vamos lá em João, capítulo 13, versículo 34 e 35. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então Jesus veio trazer um novo mandamento. Até então não existia. Esse é um novo mandamento, uma nova referência. E mandamento não é opcional. Se eu quiser eu amo, se eu quiser eu faço isso. Não, mandamento, se você quer agradar a Deus, o mandamento é esse. Ame como Jesus amou. Então não é mais amar como eu amo a mim mesmo, porque na referência do Antigo Testamento é amo como eu amo a mim mesmo. E eu sou falho, e às vezes eu me amo falho. Eu não gosto que as pessoas falem dos meus erros, eu não vou falar do erro de ninguém. Aí no grupo do WhatsApp, né, tem um aniversário, aí hoje é aniversário de André, aí o povo lá, parabéns André. Eu não gosto de dar parabéns no WhatsApp, eu não dou parabéns para ninguém no WhatsApp, eu não gosto. E não gosto de receber o parabéns no WhatsApp, mas quando eu vejo a pessoa pessoalmente lembro, parabéns, não sei o quê. Mas é o meu jeito, é o meu gosto. Só que aqui ele está dizendo, não é mais assim. Não é mais como você se ama. É como Jesus ama, como eu os amei. E eles foram amados por Jesus. Eles sentiram na pele tudo que Jesus fez por ele, como Jesus falava com eles, como Jesus tratava eles, como Jesus fazia cada coisa com eles. Eles não passavam só o domingo com Jesus. Eles passavam 3 anos
Dia, noite, dormia, viajava, voltava, ia para casa de um, ia para casa do outro, no deserto, na floresta, em todos os lugares, no caminho. Eles caminharam com Jesus todo esse tempo. Eles viram e sentiram na pele como foram amados por Jesus. E falam: ó, assim vocês devem amar. E para a gente, talvez essa seja a dificuldade. A gente tem falta de convicção de como Jesus amou a eles, de como Jesus fez com eles. E para a gente entender e fazer isso com os outros, então a gente tem que entender como Jesus nos amou, como Jesus nos ama, como Jesus nos trata, como Jesus tratava. Quando a gente for ler a Bíblia, a gente identifica, ó, no jovem rico lá, o jovem rico, Jesus amou ele, falou: ó, vá, venda tudo que você tem e siga-me. Jesus amou. Como é que Jesus falava com as pessoas? Como é que Jesus tratava as pessoas? Assim a gente deve buscar fazer o mesmo. A referência é Jesus. A referência não é Davi, não é Paulo, não é Moisés, porque são referências falhas. Pedro, são referências falhas, muito falhas. Não sou eu, não é Marcelo, não é ninguém aqui, porque todos nós somos falhos. A referência é Jesus. Se você quer amar a Deus e as pessoas, faça isso como Jesus fez. E esse é o testemunho no versículo 35. É com isso que o mundo vai saber que nós somos discípulos de Jesus. Não é pela placa da nossa igreja, não é pela forma como a gente se veste, não é se a gente está com a Bíblia na mão ou não, não é se essa igreja tem ar-condicionado, se tem Instagram, se tem YouTube, se tem aquilo, se tem isso, se faz isso, faz aquilo. Não. É se a gente ama uns aos outros de uma forma que fica nítido ver Jesus. Jesus deve habitar em nossas relações, na nossa igreja em casa, no nosso culto, no nosso discipulado, nas nossas amizades, na nossa casa, no nosso casamento, na criação dos filhos, em todos os lugares. Jesus deve ser a referência. Esse é o testemunho, é isso que mostra. E às vezes a gente está aqui, nossa igreja no Jardim São Paulo, e às vezes a gente não ama, a gente não tem amado a redondeza, os vizinhos. Às vezes até a gente incomoda, estaciona o carro ali, mal errado, na calçada dos irmãos, das pessoas. E às vezes ter uma igreja perto para as pessoas não é algo bom. É muito barulho, vai fazer bagunça, não sei o quê. Mas a igreja não deve ser assim, vista assim. A igreja deve ser vista como uma bênção para a redondeza. E devemos ser essa bênção na vida das pessoas, por amor a Deus, primeiramente e sempre. E para terminar, vamos para 1 João. Já que o assunto é amor, não tem como falar de amor sem falar de 1 João, que é a carta do amor, discípulo do amor, João. 1 João 4, do versículo 16 até o 21. 1 João 4, 16 ao 21. Essa é a escritura do estudo de amor e graça, eu gosto muito dela. Assim, conhecemos o amor de Deus que tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como Jesus. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então, assim, no versículo 16 ele diz: conhecemos o amor de Deus, tem por nós, e confiamos nesse amor. Então a gente precisa, para amar a Deus, a gente precisa reconhecer o amor de Deus por nós. Aí no estudo, quando a gente está estudando a Bíblia com alguém, eu perguntei: você ama mais quem na sua vida? Geralmente é a mãe. A mãe é que mais as pessoas, não, eu amo a minha mãe. Por que você ama a sua mãe? Ah, porque ela fez tudo por mim, ela me criou, eu era bebê, ela trocava minha fralda, ela me dava de mamar, ela botava minha roupa, ela me educou, me ensinou todos esses anos, e eu estou aqui graças ao amor da minha mãe. Então a gente reconhece o amor de mãe, reconhece o amor do nosso pai,
reconhece tudo que Deus fez por nós, ainda mais quando a gente tem filho. Hoje eu tenho 2 meninas, dá um trabalho danado. Eu fiquei pensando, eu dava todo esse trabalho para minha mãe, para minha mãe, para o meu pai. Então, reconhecemos o amor dos nossos pais, da nossa mãe, do nosso pai, e isso nos leva a amar a eles, porque a gente reconhece o amor que tem. Eu lembro que eu chegava do trabalho, eu trabalhava, fazia faculdade, chegava do trabalho bem tarde, 11 horas, 10h30. Todo dia minha mãe deixava um copo de vitamina na geladeira, de vitamina de banana. Todo dia eu chegava, pegava aquele copo de vitamina e tomava. Todo dia minha mãe estava lá filmando. Aí quando eu acordava de manhã, eu acordava 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, minha mãe acordava junto para fazer o café, eu ia comprar o pão, voltava e a gente tomava café junto. Isso era todo dia. O amor da minha mãe constante, todos os dias. Isso é difícil para mim amar minha mãe? Não, é fácil, porque ela me ama de uma forma tão grande. Por que eu não vou amar minha mãe? Só que a gente tem dificuldade de reconhecer o mesmo amor de Deus. Quando a gente olha para Deus, exige fé nossa para enxergar o amor de Deus todos os dias. Quando o sol nasce, quando o sol vai embora, quando chove, quando para de chover, a nossa saúde, nossos órgãos funcionando, cada um, coração, pulmão, as células, o cérebro. Quando a gente for parar para pensar, tudo que Deus sustenta, o chão que a gente pisa, esse telhado aqui, tudo, o planeta girando mais de 1000 km por hora ao redor do Sol, várias galáxias, um monte de meteoro, porque não cai na Terra. Todo o cuidado de Deus, o amor de Deus. Então a gente precisa conhecer o amor de Deus para confiar nesse amor de Deus. E quando a gente conhece, quando o amor de Deus é latente no nosso coração, quando a gente fala do amor de Deus para outras pessoas, quando a gente ouve do amor de Deus de outras pessoas, isso reacende a chama. Nossa, como Deus me ama. Então, como não amar esse Deus que me ama tanto? Por isso que lá no final ele vai dizer, por que a gente ama? Porque ele nos amou primeiro, isso nos motiva. Deus é amor, o amor ágape, o amor sacrificial, o amor incondicional. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Então amar é a prova do seu relacionamento com Deus. Você pode ler a Bíblia, você pode fazer muitas coisas para Deus, mas se não tiver o amor ali por Deus envolvido, não há um relacionamento com Deus. Então não prova, você não está com Deus, você está fazendo por você, pelas pessoas, por alguma coisa. Então faça por Deus. Dessa forma o amor está aperfeiçoado em nós. Então esse é o processo de Deus. A gente ama, é amado. Aí, poxa, que legal, fulano me amou desse jeito, eu vou amar. Aí o amor vai se aperfeiçoando. Nossa, eu vi fulano fazendo isso pelo outro, vou fazer por ele. Aí o amor vai se aperfeiçoando, o amor vai elevando o nível, vai elevando o padrão. Agora, se a gente não se ama, o padrão do amor vai caindo. Ninguém falou comigo, eu faltei no culto, nem aí. Quando alguém faltar também não vou falar não. E a indiferença, a frieza, a gente vai se esfriando, e o padrão do amor vai o quê? Vai caindo. Em vez do amor ser aperfeiçoado em nós, o amor vai ser denegrindo em nós. E não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é que o amor se aperfeiçoe e que a gente tenha confiança no juízo, porque nesse mundo somos como Ele. Quem é Ele? Jesus. No amor não há medo. E às vezes a gente tem medo de amar, tem medo de pegar na ferida do outro, de ajudar, de parar a nossa rotina, de sacrificar as moedinhas para ajudar. Porque para amar, você vai gastar seu tempo, você vai gastar o seu dinheiro, você vai gastar a sua casa, você vai gastar a sua família. Vai haver desgastes para amar. Sem amor, sem sacrifício não há amor. Para amar tem que sacrificar. Por isso que o amor é ágape, um amor sacrificial. Então, não devemos ter medo de amar as pessoas, medo de sair da nossa rotina e não ter medo também do castigo de Deus, porque amamos a Deus. E quando a gente ama a Deus, a gente não tem medo do inferno, a gente não tem medo da condenação, a gente não tem medo porque o relacionamento que a gente tem com Deus é tão precioso, tão profundo, que isso tira o medo. O amor expulsa o medo, o perfeito amor expulsa o medo. E Deus quer tirar esse medo do nosso coração, das nossas relações. A gente pode ter medo de falar do nosso coração, de confessar os nossos pecados. Fulano vai saber que eu faço isso, e agora? Não, melhor guardar o meu pecado aqui, não vou confessar não. Aí vem as trevas, aí você vai pecar de novo, você vai... Não faça isso, não viva nas trevas, viva na luz. Aí o versículo 19, nós amamos porque a gente ama a Deus, reconhecendo porque Ele nos amou primeiro.
Quando a gente não estava nem aí, quando eram os inimigos de Deus, quando a gente vivia uma vida longe de Deus, Deus estava sempre ali nos amando. Deus enviou Jesus, Ele morreu e ressuscitou 2000 anos atrás, Ele já pagou o preço, já nos amou. E agora? Agora é a nossa vez. Será que o sacrifício de Jesus vai ser insignificante, inútil na nossa vida, ou o sacrifício de Jesus vai realmente nos transformar? Essa escritura do versículo 19, a gente estava numa saída, eu era solteiro, aí na saída a gente sempre fazia conversas muito profundas. Aí eu perguntei assim pro pessoal, por que a gente ama a Deus? Aí o irmão falou, porque é o melhor para nós. Aí eu, não, mas isso não é amor a Deus, isso é amor próprio. Você está amando a Deus só porque é conveniente para você. Você está tendo benefícios por amar a Deus. Não é essa a motivação correta. A motivação correta é essa. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E infelizmente esse mesmo irmão que respondeu isso, ele saiu da igreja. Ele se afastou de Deus, porque no momento que ser cristão deixou de ser conveniente para ele, deixou de ser bom, ele se afastou. Mostrou o coração dele lá naquela saída e mostrou depois de anos, nas consequências, nas atitudes dele, que não mudou. Ele estava amando a Deus por amor próprio. Eu amo a Deus porque eu não quero ir para o inferno. Eu acho que você vai para o inferno do mesmo jeito. Porque não é por isso que a gente ama a Deus. Não é porque a gente tem medo da condenação, não é porque a gente quer ter uma família, porque a gente quer cuidar da nossa família, dos nossos filhos. Não é por isso. É porque Ele nos amou. Por tudo que Ele fez e faz por nós e vai fazer, como não amar esse Deus? Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Então, devemos amar a Deus e amar os irmãos. E às vezes aqui a gente vê dois extremos. Mas eu não é que eu não amo, eu só deixo de amar, eu sou indiferente. Mas a indiferença também é falta de amor. A indiferença de você ter as pessoas, se afastar das pessoas, você não está amando. Então não tem como você ser indiferente. Ou você ama ou você odeia. Quando você é indiferente, você está odiando as pessoas. Quando você cancela alguém da sua vida, você está odiando aquela pessoa. Você está deixando de amar ela. É isso que você está fazendo. Você não está sendo como Deus. Tantas pessoas, como a gente não cancelou tanto Deus, não fez tanto mal para Deus. Deus não nos cancelou. Deus não foi indiferente a nós. Nunca foi, nunca será indiferente. Então temos que ter isso. Se a gente ama a Deus, devemos também amar os nossos irmãos e até as pessoas que não são irmãs, que não fazem parte da irmandade cristã. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus, queremos agradecer ao Senhor por Jesus, por Ele ter carregado os nossos pecados naquela cruz. A ira do Senhor estava sobre Ele e por meio das feridas dEle, nós fomos curados. Ele tomou o nosso lugar naquela cruz. Nós merecemos a cruz. Cada um de nós pecamos, cada um de nós falhamos em glorificar o Teu nome, em Te amar. Mas o Senhor enviou Jesus para pagar esse preço por nós. E hoje podemos ter um relacionamento com o Senhor restaurado, podemos ser amigos do Senhor, filhos do Senhor. Fomos adotados. O Senhor sacrificou o Seu Filho unigênito, perfeito, santo, para nos adotar, nós que somos tão falhos e pecadores. Obrigado, Deus. Que o sacrifício de Jesus não seja em vão nas nossas vidas, que possamos reconhecer o amor do Senhor cada dia, cada instante, tudo que o Senhor faz por nós, fez e ainda vai fazer. Que o amor ao Senhor possa ser tão latente, tão quente em nossos corações, que possamos amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Que amar ao Senhor seja a motivação de tudo que a gente faça por Cristo, Deus. Pedimos, pois não temos essa capacidade, não temos em nós essa capacidade de amar o Senhor, mas o Senhor é tão bom, o Senhor nos ama e nos ensina a amar o Senhor. O Senhor dá tudo o que precisamos para viver uma vida que Te agrada. Por favor, Senhor, continua derramando sobre nós as Tuas bênçãos, o Teu Santo Espírito, que é o que nos capacita, que nos ajuda, que nos aconselha, que nos fortalece, que nos transforma à imagem de Jesus, nos ajuda a amar os irmãos e as irmãs, que essa igreja seja uma igreja que ama profundamente como Jesus amou. Por favor, Deus, nos dê essa convicção, essa capacidade, que possamos ser luz nesse mundo de trevas e amar
as pessoas ao nosso redor que estão próximos de nós, que estão sangrando por causa do pecado delas e de outras pessoas. Esse mundo está tão caído, tão sofrido, tão cheio de problemas, e tudo isso é porque as pessoas não reconhecem o Senhor, não reconhecem o teu amor, não reconhecem os teus mandamentos. E éramos também no passado como essas pessoas do mundo, longe do Senhor, uma filosofia de vida que não considera o Senhor, mas o Senhor nos transformou, o Senhor nos amou, nos trouxe para perto de Ti e nos envia a esse mundo de trevas para também chamar as outras pessoas assim como nós fomos chamados. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, nos transforma à imagem de Cristo. Te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Vamos for de pé. Vamos cantar mais um louvor, né? Deus nos chamou para anunciar a todos salvação, mudar de vida, fazer discípulos de Cristo Senhor. Deus nos chamou para anunciar a todos salvação, mudar de vida, fazer discípulos de Cristo Senhor, pronto a perdoar, por nos amar, unidos no Senhor. Foi pra essa paz que Deus nos chamou, tenhamos gratidão, porque assim é o nosso Deus, pronto a perdoar, rico no amar e quer nos transformar. Deus nos chamou para anunciar a todos salvação, fazer discípulos de Cristo Senhor. Deus nos chamou para anunciar a todos salvação, mudar de vida, fazer discípulos de Cristo Senhor. O culto está encerrado, temos um ótimo convívio.